Olá pessoal, tudo bem com vocês? Certo? Vamos trabalhar o processo de evolução do sistema capitalista, dar uma passada pela globalização, os principais conceitos, suas causas, fazer uma aula bem legal, ok? Para vocês se prepararem, esse é um dos temas que mais caem no Enem, então ele é muito necessário fazer uma revisão, certo? E vocês vão ter que responder uma série de questões e também não deixem de ler aquelas músicas que eu indiquei que falam sobre o tema, os textos, ok? Eles complementam e exemplificam essas questões que são colocadas sobre esse ponto. Então vamos começar falando sobre a questão do capitalismo, né? Na verdade, o capitalismo ele é muito antigo. Ele existe até antes de existir o dinheiro, né? Se você observar, nós tínhamos um mercado de troca, por exemplo, chamado escambo, que é muito antes de existir moeda. Até a própria primeira fase do capitalismo comercial, no caso do capitalismo moderno, ele não tem ainda nem a questão da moeda propriamente dita como temos hoje, certo? Moeda oficial, moeda corrente. Você ainda tinha base dentro do acúmulo de metais preciosos, né? Então, vamos logo lá para essa fase, né? O capitalismo comercial, ele se dá no século XV, lá com a expansão marítima, né, dos países europeus, dominando os outros continentes, principalmente a África e a América Latina, e nessa divisão entre países dominados e países dominadores, nós temos uma relação bem interessante que mantém o capitalismo dessa época. Ele se chama comercial porque a base do lucro, certo, estava no comércio interno europeu. Lucro, que é o principal objetivo do sistema capitalista. E as colônias, elas forneciam nessa relação comercial com as metrópoles toda a mercadoria que ia ser comercializada na Europa. Daí o nome capitalismo comercial. Então as metrópoles elas se apossavam dos recursos naturais, das matérias-primas, a partir da exploração de suas colônias. Podemos citar como exemplo a exploração de Portugal com o Brasil, e isso era comercializado na Europa. Era aquele comércio que vocês viram lá com o pessoal da história, comércio das especiarias, certo? Coisas que tinham um valor muito grande. E essa fase ela é controlada por uma doutrina econômica chamada de mercantilismo. Mercantilismo. Então, essa doutrina econômica ela tinha algumas características. Vamos passar algumas delas aqui. Nós temos a própria colonização de exploração como uma característica para poder obter os produtos e manter o mercado e obter lucro. Além disso, existia o Pacto Colonial, que era um acordo entre a metrópole e a colônia, na qual aquela colônia, por obrigação, por acordo, por pacto, só podia negociar com a sua metrópole. Nós tínhamos ainda medidas políticas para manter a balança comercial favorável, certo? Ou seja, com superávit, balança comercial
diferença entre exportações e importações. Quando esse saldo é positivo, chamamos isso de superávit. Quando o saldo é negativo, chamamos de déficit. O acúmulo primitivo de metais preciosos, chamado de metalismo, ok? O protecionismo dos produtos que eram comercializados por cada país, isso não é uma coisa nova, isso é uma coisa que acontece desde esse período do capitalismo comercial, né, do século XVI, é do final do XV, mas se fortalece no XVI e vai até o século XVIII, com a primeira Revolução Industrial. E uma das coisas que é muito importante para a gente entender as mudanças e dessa evolução, é que o capitalismo comercial, todo o controle da economia estava nas mãos da coroa, estava nas mãos do Estado. Então nós tínhamos uma economia controlada pelo Estado, pelas coroas europeias. Daí, essa fase, ela passa um longo tempo até chegarmos à primeira revolução industrial. E aí você muda totalmente o panorama da questão do capitalismo. Vocês vão ver isso mais especificamente, cada coisa dessa revolução, lá com os professores da história. Então o que é que acontece? A Revolução Industrial, ela cria uma coisa nova para o capitalismo. Você passa a ter a indústria que até então não se tinha. O homem ele passa a dominar um combustível que até então também não se tinha. Era tudo muito novo, especificamente nesse caso da primeira Revolução Industrial, o carvão mineral, o advento da máquina a vapor, o surgimento da indústria, o surgimento das grandes corporações. Isso fez com que o mercantilismo perdesse força e fosse substituído pelo liberalismo econômico, principalmente baseado nas ideias do Adam Smith e do David Ricardo. O liberalismo ele tinha uma proposta completamente diferente da do mercantilismo. Qual era a principal diferença, professor? A principal diferença era a diminuição do poder do Estado sobre a economia. O liberalismo propõe que o controle da economia passasse a ser maior pelos grupos privados. O Estado ele deveria se atentar a outras coisas e não especificamente a economia. Isso fez com que as coroas perdessem um pouco de poder, passassem a obter lucro e armazenar capital apenas com a arrecadação de impostos e taxas, e os grupos privados passaram a ter uma força muito grande, passaram a ter um domínio maior, e surgem os bancos, é aí que passa a ter uma relação maior ainda do que já existia de exploração sobre os trabalhadores. Nessa aula eu indiquei e indico, né, o filme Germinal, certo? Por que esse filme é importante? Porque ele é um relato da época, certo? Ele não é uma coisa que foi baseado em livros, nem em documentos. Ele foi escrito nesse período. Muito bom, e mostra principalmente a relação dos trabalhadores nas minas de carvão mineral na Europa, em específico França e Inglaterra. Então a gente sai da primeira revolução industrial, certo? O capitalismo deixa de ser comercial, passa a ser industrial. A gente passa pela segunda revolução, que é a petrolífera. A primeira foi a carbonífera, carvão mineral. A segunda é a petrolífera. A gente sai da máquina a vapor e vai para os motores. E aí o capitalismo começa a tomar mais a cara
do que o que nós temos hoje. Então, nesse caso, a gente, dentro do capitalismo industrial, a gente passa por uma alteração no processo produtivo, a gente passa por um processo de um avanço de primeira para a segunda revolução, mais especificamente no final do século XIX, na década de 1870. Quando surge, passa aí a Primeira Guerra, Segunda Guerra, especifica mais isso, como eu falei com vocês lá na história, a gente apenas quer ver uma evolução para chegar até a globalização e não discutir os fatos mais específicos, né? Isso se faz lá na história. A gente passa pela Primeira Guerra, passa pela Segunda Guerra e aí a gente chega num período bem interessante. Na Guerra Fria ocorreu o fortalecimento de alguns estados, principalmente levados por introduções, né, de ditaduras militares, principalmente na América Latina. Então a gente tinha duas coisas que eram bem importantes depois da Segunda Guerra. Primeiro, uma expansão comercial, uma expansão industrial, principalmente nos países do Sul, e isso fez com que esses países recebessem uma série de benefícios, uma série de avanços em alguns setores, tudo isso provocado pela expansão de produtos e serviços. É muito bom prestar atenção nessa expressão que é muito forte para a questão da globalização, a questão dos produtos e dos serviços. Então, o que é que ocorre? Essas ditaduras fortaleceram os estados, ou seja, setores importantes para o funcionamento da economia passa a ter o controle do Estado, setor de transporte, né, portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, setor energético, a exemplo aqui do fortalecimento da Petrobras, no pós-guerra. Nós temos o domínio de áreas da mineração, nós temos domínio do Estado, além da questão da energia, combustível, como eu falei aqui no Brasil, a Petrobras, mas também do setor de energia elétrica. Então você começa a observar que setores importantes para o funcionamento da economia, energia, mineração, telecomunicação, transporte, começam a ser totalmente dependentes do Estado. Isso é um exemplo muito claro, muito clássico aqui no Brasil. Então o que é que ocorre? Você começa a observar que eu tinha o mercantilismo com os estados dominando a economia. Passo para o liberalismo econômico, eu tenho o inverso da coisa. Quando chega nessa época, aí, já nos anos aí 60, 70 e início dos anos 80, a economia passa a ter uma dependência novamente do Estado. Ou seja, parece que o liberalismo ele começa a perder forças. Parece que o liberalismo ele começa a ser aquela coisa que não deu certo. Porém, surge nos Estados Unidos e na Inglaterra, a partir da Margaret Thatcher na Inglaterra e do Ronald Reagan nos Estados Unidos, ocorre a ideia de modernizar, de adaptar o que era o liberalismo para o que estava acontecendo na época. É aí que surge um novo liberalismo, chamado de neoliberalismo. Esse novo liberalismo ele tem como principal função a ideia de diminuir o poder dos estados sobre a economia. E como é que isso iria ser feito? Já que os estados estavam dominando esses setores. A única solução foi introduzir um sistema de privatizações, pegar todo esse setor, o qual o Estado controlava e que a economia é muito dependente,
e torná-las sobre o controle do setor privado. É aí que, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem uma grande quantidade de privatizações no setor energético, no setor da mineração. A Vale do Rio Doce é um exemplo. No setor energético, temos um exemplo aqui no nosso estado, a Saelpa, que foi privatizada, e aí uma série de outras agências de energia elétrica no país, as telecomunicações, os bancos, certo? Muitos deles foram privatizados, quase todos os bancos estaduais foram privatizados. Então, esses setores, eles deixam de ter o controle do Estado e passam a ter o controle do setor privado. Ou seja, você diminui o poder do Estado, aumenta o poder do setor privado, fazendo um novo liberalismo, isso lá nos anos 80. Agora, o que é interessante para você observar como, até a nível de responder questões que vêm algumas pegadinhas, o Estado ele fica ausente do controle desses setores, ele vende esses setores, algumas privatizações são uma coisa inclusive bem absurda do ponto de vista de preço e de métodos mesmo, mas o Estado ele passa a controlar os setores, não sendo o dono das empresas, mas a regulamentando, criando uma regulamentação. Nós podemos pegar, por exemplo, a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicação, que controla empresas do setor privado de telecomunicação, ou seja, o governo se desfez como dono, como operante da coisa, mas ele regulamenta, ele cria as regras de funcionamento. Isso é importante, né? Principalmente para proteger o consumidor. Então essas agências, elas são reguladoras, elas são controladoras. A Anatel, a ANEEL da energia elétrica, a ANAC da aviação civil, certo? Você tem a empresa que controla, a agência que controla o transporte terrestre, a NTT, em uma grande quantidade. Todos os setores vão ter agências, vão ter empresas do governo que controlam para poder manter um equilíbrio e que elas, empresas, prestem um bom serviço, né? Daí a gente já está numa fase do capitalismo, no pós-guerra, que é o chamado capitalismo financeiro. E é aí que chega o que nós chamamos de processo de globalização, porque foi lá nos anos 80, pela primeira vez, que surge a expressão globalização, que na verdade é o atual estágio, o atual momento do sistema capitalista. É quando um único capitalismo toma conta do mundo todo. É quando todas as áreas do planeta passam a sofrer a mesma influência do ponto de vista do capital, ou seja, o capital se tornou uma coisa global, o capital se tornou uma coisa globalizada, mundial. Então, o globo, do ponto de vista econômico, ele se torna um só, certo? Se você fizer qualquer pesquisa, qualquer site, qualquer livro, os diferentes autores que vocês possam observar, a gente vai chegar a um conceito de globalização que é bem interessante, fácil de conceituar, certo? No primeiro bloco a gente vai ter as seguintes palavras: interdependência, integração, união, certo? Vai estar muito próximo disso, entre povos e países do globo. União, interação, contato entre povos e países do globo, globalização, claro, em aspectos culturais e econômicos. Pode surgir aí também aspectos econômicos e políticos, além das questões culturais. Então você consegue montar o seu conceito de globalização, certo? Ele não vai fugir disso. E aí a gente vai
para uma coisa que é bem interessante, né? Que é o conceito de economia mundo. O que seria essa economia mundo? O que seria esse capitalismo globalizado? Simplesmente, o capitalismo se tornou um só. Todos os setores do capital eles estão interligados, eles estão integrados, formando uma grande teia, onde todos os filamentos eles são importantes. Então, como eu vinha falando para vocês, você vai imaginar a economia mundial como uma grande teia de aranha. Todos os fios são importantes para manter a teia, todos, ok? Podemos dizer que existem fios, né, mais importantes ou outros menos importantes, mas todos são importantes. E se você quebrar um desses filamentos, você compromete a teia toda. Por isso que as crises internacionais, do ponto de vista econômico, elas hoje, de forma muito rápida, atingem o mundo todo, certo? Como a crise de 2008. A de 29 também teve grandes proporções, mas bem menor do que essa de 2008, certo? Você vai assistir o filme Inside Job, certo? Que mostra muito bem esse processo da crise de 2008. Do outro lado, você vai pegar um texto do Raul Seixas, As Aventuras de Raul Seixas na cidade de Vitória, e vai ver todo esse aspecto dessa questão, porque o capital ele vai avançando e vai se tornando mais frágil, certo? O homem ele perdeu o controle sobre essa dimensão global do capitalismo. Então é como a teia de aranha, tá lá montada, tá tudo bonitinho, deu um problema em algum canto, compromete a teia toda. É como um computador que vocês estão aí, por exemplo, nesse momento assistindo aí a nossa aula. Você tem N componentes que formam um computador, todos eles têm uma função, todos eles têm a sua importância. Qualquer um deles não funcionando bem compromete todo o equipamento. Então a economia mundial ela funciona nessas questões, ou seja, é a economia mundo, a economia mundial. Ela é uma só. E aí a gente vai para o que a gente chama de globalização econômica, certo? Que é a união, o contato, a interação, a integração entre povos e países diferentes a partir de uma questão econômica. Vou pegar um exemplo aqui bem fácil de entender. Vou pegar uma empresa aqui, a The Coca-Cola Company. Parecia até o professor Eduardo agora, né? The Coca-Cola Company. A Coca-Cola ela é uma empresa, a empresa, não a bebida em si, a Coca-Cola refrigerante, a empresa, a companhia, certo? Sede nos Estados Unidos, em Atlanta, etc. E que se espalhou para o mundo todo com a ideia de ganhar dinheiro, claro, levando seus produtos. São dezenas de rótulos diferentes. Então você vê que você tem uma conexão de países completamente diferentes a partir de uma questão econômica. Você pode pegar as montadoras de automóveis como exemplo, né? Americanas, europeias, asiáticas, certo? Que a partir da busca pelo lucro passa a ter um contato, passa a ter uma interação, uma integração, certo? Unir países e povos diferentes em torno daquele produto ou daquele serviço. Então a globalização econômica ela se dá nessa questão. Mas quando esses produtos, quando esses serviços, eles passam a ser introduzidos em toda a sociedade, eles passam a ser consumidos, aceitos por toda a sociedade, essa globalização econômica provoca
um processo de globalização cultural. Vamos pegar o conceito de cultura, certo? Eu costumo lançar com meus alunos, digo que é cultura numa palavra só, tudo, certo? A sua fala, no caso a língua, né? O que você come, o que você veste, o que você escuta, o que você lê, tudo isso é a sua cultura, a religião, etc. A globalização ela começa a fazer com que os diferentes povos, os diferentes lugares do planeta passem a conviver praticamente dentro do mesmo processo cultural. Ou seja, esses produtos e esses serviços que visam buscar o lucro passam a ter uma interferência no processo cultural. Inclusive surge o conceito de aculturação, certo? Que seria um processo de alteração de cultura. Ou seja, a globalização ela começa a tentar, olhe bem, uma tentativa de padronizar a cultura no mundo, certo? Inclusive, podemos afirmar, o próprio Milton Santos colocou isso, que o mundo passa pelo processo de padronização. Ele não está padronizado e nem sabemos se isso vai acontecer, mas ele passa por esse processo. Se vai ocorrer uma homogeneização cultural, não se sabe dizer, e isso é muito complicado do ponto de vista econômico. Por quê, professor? Porque a globalização que se dá, a sua difusão, a forma com que ela atinge todos os lugares do mundo, ela se dá por produtos e por serviços. Esses produtos e esses serviços, eles são comprados, eles são adquiridos a partir de um montante de dinheiro. E se você tem uma desigualdade econômica muito grande no mundo, se você tem uma grande quantidade de pessoas que não têm acesso a dinheiro, estas pessoas não vão ter acesso a esses produtos, a esses serviços. Enquanto nós estamos aqui, por exemplo, trabalhando com aulas online, usando smartphones, câmeras, computadores e a internet, que é um dos principais exemplos do processo de globalização, existem pessoas no mundo que não têm nem o que comer. Você tem mais de 1 bilhão de pessoas no planeta que não tem o que comer. Você tem outro 1,5 bilhão que não come o suficiente. Como é que você vai discutir tecnologias? Como é que você vai discutir transmissão de aula online, vigilância digital, satélite, etc. Toda essa parafernália eletrônica com pessoas que não têm dinheiro nem para comprar comida. Então, isso já coloca, que a gente vai falar isso em outra aula, que é uma das consequências da globalização, é que a globalização é um fenômeno excludente. Ela exclui, as pessoas não têm acesso aos benefícios da globalização porque não tem dinheiro, ok? Então, por isso que os pensadores da globalização colocam que essa padronização cultural ela vai não vai existir, possivelmente não vai existir porque você só vai ter acesso às coisas com dinheiro. E aí vamos para alguns exemplos dessa globalização cultural. A língua, uma coisa bem interessante, a gente vai ver isso lá no texto do Zé Cabaleiro, o Samba do Approach, certo? Ele coloca uma série de palavras de língua portuguesa, certo? Palavras que nós estamos no dia a dia falando, ouvindo, certo? Já falei até algumas aqui agora durante a aula, certo? O download, né? O light, o diet, o insight, certo? O high-tech,
Tudo isso são palavras que vocês estão habituados a ouvir e a falar, e é uma comunicação que você consegue entender bem que essas palavras ninguém sabe de onde é que veio. A maioria delas são de origem da língua inglesa, né? Mas a gente começa a observar também as nossas vestimentas. A calça jeans é um fenômeno mundial, o tênis é um fenômeno mundial, o boné ele é usado até à noite, nunca entendi isso. Então a gente começa a observar que a globalização ela começa a usar os seus produtos, ela começa a usar os seus serviços e começa a alterar a tua cultura. Isso vem de cima para baixo. Você está embaixo, ou seja, é uma imposição. Um exemplo que eu citei em sala de aula, algum de vocês devem lembrar, que hoje não tem como fugir de você ter um e-mail, certo? Você vai ter a tua vida totalmente atrapalhada, atrasada, se você não tiver um endereço eletrônico. Vai ter algumas coisas muito importantes que você vai ter que fazer, que você precisa de um e-mail. Como, por exemplo, fazer a matrícula na universidade. Esse período agora de quarentena, estamos passando por um fenômeno interessante. Existe uma grande quantidade de brasileiros que precisam receber um auxílio governamental, em especial os trabalhadores autônomos, e uma grande quantidade deles estão com problema em receber esse dinheiro. Por quê? Porque não tem smartphone, porque não tem o computador, porque não tem acesso à internet. Não é nem de receber, é de fazer o cadastramento. Então olha o quanto a tecnologia ela acaba sendo uma coisa que determina a questão, certo? Isso é um problema. Você tem um país enorme, com mais de 200 milhões de habitantes. Como é que você vai fazer um contato com todo mundo para saber quem precisa, quem não precisa, quem está dentro dos pré-requisitos estabelecidos? Como? Tem que usar os meios digitais, não tem para onde correr. E quem não tem acesso? Estão tentando ver o que se faz. Ou seja, você começa a observar e fazer aquela pergunta assim: parece que o mundo gira em torno da internet, dos smartphones e etc. Sim, gira em torno dele. Você tem que se adequar a isso. Ficar fora disso é perder uma série de coisas, uma série de oportunidades e vai ter a sua vida bastante atrapalhada. Então, você começa a observar que a gente começa a criar uma dependência. E é verdade, certo? Quando eu digo que é impositivo, quando eu digo que vem de cima para baixo, é justamente para criar essa dependência, porque é aí que você vai começar a gastar dinheiro com esses produtos e esses serviços que a globalização te oferece. Por exemplo, eu estou gravando essa aula com vocês direto no telefone celular, depois eu vou baixar na plataforma, enviar para vocês vão assistir nos seus telefones e computadores e por aí vai. Qual seria a outra opção, professor? Se deslocar, por exemplo, até as cidades onde essa aula vai chegar para poder gravar e tal. Então você vê que a tecnologia ela te dá até comodidade, certo? Ela te dá um aspecto de operacionalidade, porém uma coisa bem cômoda e menos trabalhosa. Porém, para isso você tem que ter uma internet, você paga uma mensalidade, você tem que ter um computador, você tem que ter um smartphone que não é barato, não de boa qualidade e por aí vai, ok? Ou seja, você fica refém das tecnologias e necessário, obrigado a gastar com elas, certo? Alguns serviços da internet, por exemplo, você mantém, certo? Por décadas pagando todo mês, não tem para onde correr, certo? Tem até o pessoal aí que prefere Nutella do que doce de leite. Não desconfio um pouco dessas pessoas, né? O doce de leite ele é muito melhor do que a Nutella, está muito acima, certo? Mas Nutella não é até bonito, né, velho? 2L e tal, potinho bonitinho, certo? Uma coisa que surgiu aí, né? O creme de avelã e lá vai, mas não bate o doce de leite, não. A regionalidade do doce de leite é mais forte, né?
Então, um beijo aí para a galera que prefere doce de leite, certo? Em relação ao Nutella. Um deles é não vou dizer não, quem é o professor não, que prefere, né? Porque senão ele vai ficar bravo, né? Todo mundo já está pensando aí quem é. Mas agora vamos lá. O que causou tudo isso? Certo? Foi a expansão das empresas, foi a busca pelo lucro e tal. Beleza, ficou fácil de entender isso. Mas para concluir esse nosso encontro de hoje, o que causou isso? O que causou o processo de globalização foi o avanço técnico-científico em dois setores: meios de transporte e telecomunicações. Porque para unir, interagir, ter contato, integrar, como é que isso vai ser feito sem os meios de telecomunicação e sem os meios de transporte? A velocidade com que as coisas acontecem hoje é muito rápido. Você consegue fazer contato com qualquer parte do mundo em segundos, em minutos, usando um aparelho de telefone, usando um aplicativo de comunicação como o WhatsApp, por exemplo. Certo? Você está antenado com tudo aquilo que ocorre no mundo. Isso só foi possível, certo? Esse estágio, graças a esse avanço. Então, se não tivesse avançado tanto as comunicações e o meio de transporte, nós estávamos muito bem atrasados, estávamos um pouco mais isolados, não estávamos tão, tão próximos um do outro. Você hoje consegue aplicar, comprar, vender para o mundo todo, utilizando a parafernália eletrônica. Lá nos anos 90, quando surgiu aquela história lá, a ideia lá do Mercosul, era muito comum você ouvir das pessoas: faz um curso de espanhol, que agora o Brasil vai vender para a América Latina toda. Só se fala português no Brasil, toda a América Latina fala espanhol ou variação do espanhol. Então, assim, nas grandes cidades brasileiras, principalmente São Paulo, empresas que vendem muito e que exportam, estava todo mundo pensando lá no Mercosul e fazendo os cursos de espanhol. Antes disso, era a questão do inglês. Mas hoje, certo? Já aí na segunda década, né? O último ano da segunda década dos anos 2000, né? 2020, o que mais cresce hoje nas regiões que se exportam no mundo são trabalhadores dessas empresas fazendo o curso de mandarim, que é a língua falada na China. Todo mundo quer vender para a China, velho. Certo? É um mercado consumidor de mais de 1 bilhão de pessoas, é a segunda maior potência econômica do globo e que parte para ser a primeira. Então é importante hoje você fazer o mandarim. Então o inglês já foi importante, ainda é sim. O espanhol já foi importante, ainda é sim. Mas o mandarim agora começa a ganhar o seu espaço. Ou seja, a gente agora vai aprender a falar chinês para poder vender para os caras. Ok? Então você começa a observar o quanto é importante esse domínio desses aspectos que a globalização ela impõe. Então, vamos finalizar aqui. Nós vimos um pouco da evolução do sistema capitalista, entramos nos conceitos da globalização, falamos da globalização econômica, falamos da globalização cultural e a gente conclui agora com as causas da globalização, ok? No próximo encontro a gente vai para as consequências da globalização e falar das categorias da globalização, aquelas coisas novas que foram surgindo, certo? E dentro disso falar dos blocos econômicos e dos organismos internacionais, ok? Abraço todo mundo, valeu, fiquem com os deuses, cheiro para todo mundo.